Muito obrigado a todos. Meu bom dia. O meu agradecimento aos que ensejaram para mim a oportunidade de vir até aqui conversar com os senhores, sobretudo de ouvir a palestra do meu grande professor Ives Gandra da Silva Martins, pessoa a quem eu admiro há muitos anos, e tem sido o meu baluarte, inclusive em relação à publicação do curso de Direito Tributário, que eu tive algumas dificuldades com editoras, mas ele, Ives, inclusive, fez a apresentação e, portanto, eu devo essa gentileza enorme dele para comigo. E isso, naturalmente, implica na minha enorme admiração pelo professor Ives Gandra, com quem eu continuo aprendendo, como aconteceu há pouco, ao ouvir a palestra com que ele nos brindou. O nosso tema é o Código Tributário Nacional e o procedimento administrativo. Temos, portanto, que fazer uma especial referência aos 50 anos do Código Tributário Nacional e depois vamos fazer algumas referências ao procedimento administrativo tributário. O Código Tributário Nacional, eu dizia há pouco ao ministro Napoleão, eu considero ser uma das melhores, se não a melhor lei existente no sistema jurídico brasileiro. É o Código Tributário Nacional. É obra do professor Rubens Gomes de Souza. Eu não tive a satisfação de ter relacionamento pessoal com ele, mas conheço as obras dele, muito simples, por sinal. O professor Rubens Gomes de Souza era, e naquela época não havia, no Brasil, praticamente não havia doutrina de direito tributário. O professor Rubens Gomes de Souza, ele dominava com muita segurança a doutrina do direito tributário francês, italiano, dos países que falam na língua espanhola. Ele dominava, eu não posso dizer que ele dominava o alemão, porque eu também não sei nada de alemão, não sei nem se ele incursionou por aí. Mas o professor Rubens Gomes de Souza foi realmente um tributarista emérito, notável, sob todos os aspectos, inclusive pela simplicidade no seu modo de ser. Eu destaco alguns conceitos que foram introduzidos no direito brasileiro, o que demonstra a grande utilidade do Código Tributário Nacional, como são os conceitos de tributo, o que é tributo, o conceito de lançamento e o conceito de decadência, como a extinção do direito de lançar. Não é a extinção do direito de cobrar, é a de lançar o tributo. Garanto a vocês que nós devemos ao Rubens Gomes de Souza a colocação precisa desses conceitos no direito brasileiro, que ele fez através do Código Tributário Nacional. Por que os conceitos são importantes? Tivemos um professor lá na Universidade Federal do Ceará, professor José de Albuquerque Rocha, que ele escreveu no livro dele,
que é Teoria Geral do Processo, ele escreveu: teoria é um corpo de conceitos sistematizados que nos permite conhecer determinado domínio da realidade. A teoria não nos dá um conhecimento direto e imediato de uma realidade concreta, mas nos propicia os meios, os conceitos, que nos permitem conhecê-la. E os meios ou instrumentos que nos permitem conhecer determinado domínio da realidade são justamente os conceitos que, sistematizados, formam a teoria. É muito importante, eu sei que posso estar dizendo bobagem, mas é muito importante sabermos que o direito se expressa em conceitos. Não se consegue de maneira nenhuma transmitir um conhecimento jurídico sem o uso de conceitos. Eu posso ensinar alguém a trocar o pneu do meu carro, sem usar nenhuma palavra, simplesmente apontando o equipamento que levanta a parte do carro, apontando a chave que tira as porcas dos parafusos que prendem o pneu, enfim, realizando aquela atividade para que a pessoa veja. Aí a pessoa aprendeu a trocar o pneu do carro. Duvido que alguém possa ensinar qualquer coisa em direito sem o uso de conceitos, sem o uso de expressões, de palavras. Não tem como. É absolutamente impossível. E o que é pior, ou o que é ruim, é que muitas vezes as pessoas, por não quererem repetir num texto que escrevem ou dizem, não quererem repetir uma palavra, utilizam outra como se fosse igual, e na verdade não é, e levam a uma compreensão equivocada do que foi dito. Doutrinadores como Rafael Bielsa e Genaro Carrió, são argentinos, ressaltam que grande número de divergências doutrinárias resultam mais de problemas de linguagem do que de teses, do que das teses postas em questão. Um outro aspecto que eu faço questão de ressaltar nessa minha exposição diz respeito à diferença que existe entre o conhecer e o opinar. É muito importante, muita gente, mas muita gente boa não liga para essa diferença, que é uma diferença importantíssima que existe entre o conhecer e o opinar. Eu posso expor uma questão, mostrando os argumentos pró e contra, com muita propriedade, eu estou demonstrando conhecimento. E quando, afinal, eu digo o que eu acho, aí eu estou expressando a minha opinião. É possível discordar de opiniões, mas é necessário ter conhecimento para se poder, com um certo fundamento, com um certo apoio, firmar uma opinião. Quem tenta firmar uma opinião sem ter conhecimento está incorrendo numa possibilidade enorme de chegar a uma opinião equivocada. Um outro aspecto que eu faço questão de ressaltar, dentro exatamente desse contexto do que eu acabei de falar, é que o direito que todos nós temos de termos as nossas opiniões, esse direito pressupõe o respeito que devemos ter pelas opiniões dos outros. Ninguém deve querer, e desgraçadamente é o que acontece muito, a pessoa querer ser o dono da verdade, o dono absoluto da verdade.
Então eu devo ter direito, e tenho direito, de ter as minhas opiniões, mas isso implica o meu dever de respeitar as opiniões diversas da minha. E ressalto ainda nesta introdução o que eu chamo de certo para efeitos práticos, que muita gente também parece não entender. O que é o certo para efeitos práticos? É aquilo que é afirmado pelo órgão, pela pessoa ou pelo órgão, a quem o sistema jurídico atribui competência para dizer aquilo que está sendo questionado. Quando o Superior Tribunal de Justiça decide uma causa em que se questiona a interpretação de uma lei, ou quando o Supremo Tribunal Federal decide uma questão em que se coloca em conflito a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma regra jurídica, acabou a questão. A decisão do STJ ou a decisão do Supremo, num dos dois casos, é o certo para efeitos práticos, porque o nosso sistema jurídico não me deu caminho para questionar, continuar questionando aquela afirmação. É o certo para efeitos práticos. Pois, meus amigos, com certeza, tem muita gente que não aceita a existência desse certo para efeitos práticos. Eu posso não estar de acordo, mas aquele é o órgão competente? É o princípio da competência. Se aquele órgão é o órgão competente para decidir, e decidiu daquela maneira, eu tenho que aceitar que aquilo é o certo para efeitos práticos, embora não esteja em conformidade com a minha opinião. Meus amigos, se não fosse assim, as questões não terminariam nunca, porque sempre o perdedor acha que a decisão está errada. Sempre, 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 sempre. Quando eu era juiz federal lá no Ceará, me lembro como se fosse hoje, um advogado que frequentava muito a Justiça Federal, e doutor Tiago Otacílio de Alfeu. E uma ocasião, conversando com ele lá uma tarde, eu dizendo: Tiago, é muito difícil julgar, rapaz, não é? É muito difícil julgar, porque sempre o perdedor acha que ele tinha razão, ou o juiz é burro ou é desonesto. Ou ele é burro, não aprendeu direito, ou se vendeu para a parte contrária. Ele disse: Hugo, rapaz, tem um jeito muito fácil de você resolver. Naturalmente, brincadeira dele, ele era muito brincalhão. Dizia: tem um jeito muito fácil para você resolver isso. Julgue assim: questão empate, custos pelos advogados. Que aí você vai acabar com esse monte de questões aí. Você disse que a questão foi empate, as custas são pagas pelos advogados. Que acaba com as questões. Lógico que é uma brincadeira, né, para a gente poder descontrair um pouco, mas é assim. Bom, e o que é o Código Tributário Nacional? Ouvi há pouco do professor Ives Gandra da Silva Martins uma exposição muito brilhante, onde ele colocou essa questão. Eu, naturalmente, tenho o meu modo de colocar a mesma questão. Muita gente ainda, hoje já não muitas pessoas, mas ainda há algumas pessoas que ainda questionam: o Código Tributário Nacional é uma lei complementar ou é uma lei ordinária? Meus amigos, o Código Tributário Nacional é uma lei ordinária, sem nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O Código Tributário Nacional é uma lei ordinária. Mas, a propósito do que seja uma lei complementar, é interessante um artigo do ministro Vitor Nunes Leal, que provavelmente suscitou
muitos questionamentos sobre a compreensão do que seja uma lei complementar, em que o ministro Vitor Nuno Leal, o título do artigo dele é Lei Complementar. Naquela época não existia em nosso sistema jurídico a lei complementar como espécie normativa. E ele utilizou a expressão lei complementar para significar a lei que complementa ou completa. Nós sabemos que existem na Constituição alguns dispositivos que dizem mais ou menos assim, tais providências serão assim, 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 conforme dispuser a lei. Ora, quando a regra que está na Constituição diz que a conduta deverá ser desenvolvida de acordo com o que estabelece ou estabelecer a lei, aquele dispositivo da Constituição está incompleto, no sentido de que ele não pode ser posto em prática sem uma lei. Ele faz referência a uma lei em cujos termos o comportamento deve ser adotado. Ora, essa é tipicamente uma lei complementar, no sentido de lei que completa, ou lei que complementa. Mas aí depois surgiu no ordenamento jurídico brasileiro, acho que 67, depois 69, para o final, na Constituição de 88, a figura da lei complementar no sentido jurídico formal. Lei complementar como uma espécie de lei. Assim como tem a lei, tem o decreto, tem o regulamento, tem a portaria, que são espécies de norma, surgiu a lei complementar como espécie de norma. Mas, naturalmente, aí surgiram as questões. A lei complementar, já no âmbito da Constituição, que trata da lei complementar, ela só é lei complementar quando ela trata de matérias que a Constituição Federal reservou à lei complementar, né? Questão que muita gente coloca. Só é lei complementar quando trata de matérias que a Constituição reservou à lei complementar. Eu peço perdão a quem adota esse entendimento para dizer que o meu entendimento não é este. Eu acho que, na medida em que apareceu no direito brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, a figura específica da lei complementar como espécie normativa, ela é uma lei complementar, trate do que tratar, não interessa. Ela até pode ser uma lei inconstitucional, se ela tratar de uma matéria que está na Constituição e ela tratou de maneira diferente do que está na Constituição, ela pode ser uma lei inconstitucional, mas ela é uma lei complementar. Do mesmo jeito que um decreto é um decreto, um regulamento é um regulamento, uma portaria é uma portaria, porque esse conceito deve ser extraído da espécie normativa à qual ele se refere, e que se avalia tendo em vista a competência do órgão que elaborou e a matéria contida nessa regra. Aí ela pode ser avaliada. Eu posso pegar uma lei ordinária e dizer, não, essa lei ordinária ela é inconstitucional porque ela trata de matérias que estão reservadas pela Constituição à lei complementar. Quando a Constituição diz, a lei complementar estabelecerá tais e tais e tais, e vem uma lei ordinária e trata daquela matéria, a lei ordinária é inconstitucional, porque infringiu uma regra que está na Constituição. Eu vejo isso como algo que é relativamente simples. Nós temos um ordenamento jurídico que é organizado hierarquicamente. Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária, decretos e regulamentos, atos normativos inferiores. Essas regras jurídicas têm a sua natureza jurídico-formal decorrente de quem elaborou podia elaborar, e qual o procedimento adotado na elaboração.
Por exemplo, uma lei complementar, ela só é diferente de uma lei ordinária, estou falando da lei complementar atualmente considerada, ela só é diferente da lei ordinária porque ela, para a sua aprovação, a Constituição Federal exige um quórum qualificado. Ela não pode ser aprovada por um quórum de maioria simples. Tem que ter um quórum qualificado. Mas se tem o quórum qualificado, foi aprovada pelo quórum qualificado, ela é uma lei complementar, não há nenhum problema, ela foi elaborada por quem podia elaborar. A propósito dos conceitos utilizados ou elaborados pelo Código Tributário Nacional, eu gosto sempre que falo sobre esse assunto de destacar um trecho escrito pelo professor Geraldo Ataliba, em que ele diz assim: já fui dos que criticaram o Código por conter noções doutrinárias, mas hoje me rendo inteiramente à argumentação do professor Rubens, há alguns anos atrás, num curso, aliás, a meu convite, aqui na Universidade Católica, quando ele muito bem demonstrou, para a correta aplicação do Código, a necessidade, em primeiro lugar, de termos de referência dos seus mandamentos e, em segundo lugar, da inequívoca utilidade prática de tais termos. Disse, então, uma frase de grande alcance, que foi decisiva no convencimento de todo o auditório, aspas, se isto hoje não é mais necessário, eu me felicito com o Brasil. Se continuar sendo, não há razão para retirar. Isto, para mim, diz o Ataliba, é razão suficiente para acolher definitivamente, não só esta definição, ele se referia ao artigo 3º do Código, como todas as outras que se contêm no Código. Isso está num livrinho Comentários ao Código Tributário Nacional, em coautoria Geraldo Ataliba, Paulo de Barros Carvalho, da editora Revista dos Tribunais. Realmente, eu acho, e essa é uma opinião também minha, pessoal, eu acho que os conceitos que estão no Código Tributário Nacional são conceitos da maior importância para a compreensão de muitas teses jurídicas. Diz o Código, literalmente, aspas, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito e instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Dessa definição, meus amigos, podemos concluir com segurança, podemos extrair com segurança algumas conclusões. A primeira delas, não existe no Brasil tributo in natura ou tributo in labore. A doutrina era controvertida, tinha muita gente sustentando que existe o tributo in natura ou o tributo in labore. A partir da definição que está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, não é mais razoável discutir a existência ou não de tributo in natura ou tributo in labore. Ele simplesmente não existe no direito brasileiro. Pode até existir no direito de outro país aí, mas no direito brasileiro não existe tributo in natura nem tributo in labore. Outra conclusão importante, é inadmissível tributo sobre ilícito. Quando eu falo de tributo sobre ilícito, muita gente diz assim, não, mas
eu pago imposto de renda mesmo que eu tenha oferido rendimento sobre atividade ilícita. Vejam, o que se vê nessa afirmação resulta de uma impropriedade terminológica. Quando eu digo que não existe tributo sobre atividade ilícita, eu estou dizendo que não existe tributo que tenha em sua hipótese de incidência a ilicitude. A ilicitude pode estar presente no fato gerador, mas nunca vai estar presente na hipótese de incidência. E aí vem uma outra questão importante. Qual é a diferença entre hipótese de incidência e fato gerador? Os que estudam direito não se preocupam muito com essas diferenças, mas há uma diferença essencialíssima. A hipótese de incidência eu encontro lendo um livro, um caderno, um apontamento que eu fiz, eu encontro a hipótese de incidência. A hipótese de incidência é uma descrição. O fato gerador, não. O fato gerador é um acontecimento do mundo fenomênico. É uma mercadoria que saiu, é uma mercadoria que entrou no território nacional, é a obtenção de um rendimento. Vejam, o fato gerador do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza é o auferimento de uma renda. A hipótese de incidência jamais pode albergar ilicitude. Aliás, eu tenho dito isso em artigos que publiquei, que essa é exatamente a diferença entre o tributo e a penalidade. Não existe penalidade que não tenha em sua hipótese de incidência a ilicitude. Não existe tributo que tenha em sua hipótese de incidência a ilicitude. A diferença entre o tributo e a penalidade é essa. É que na penalidade a ilicitude é essencial. Para que aconteça uma penalidade é preciso que tenha acontecido uma ilicitude. Ao passo que para que alguém que seja obrigado a pagar um tributo, não há necessidade de haver praticado nenhum ilícito. Uma outra consequência, eu sei que essa consequência que eu vou falar pode ser tirada de outros dispositivos do sistema, mas é uma outra consequência diretamente decorrente do artigo 3º do Código. É que não existe tributo que não decorra de lei. Está no Código. Não diz que tributo é toda prestação, é a prestação pecuniária em moeda cujo valor não era suposto suprimir, que não constituição de instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, vejam, o tributo é necessariamente instituído em lei. Não existe tributo que não decorra da lei. E a cobrança do tributo não pode ser discricionária. Aí vem um outro conceito que também, infelizmente, não é objeto de muita atenção de quem estuda direito. É o conceito do que seja um ato vinculado e um ato discricionário. O tributo é cobrado mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Não só vinculada, mas plenamente vinculada, está no artigo 3º. E qual é, afinal, a diferença entre a atividade vinculada e a atividade discricionária? Na atividade vinculada, o agente público pratica todos os atos da sua conduta com obediência estrita a uma regra que está na lei. Essa é a atividade vinculada. Assim deve ser a cobrança do tributo. E o que é atividade discricionária? É aquela que a lei não estabelece um modo, um como fazer, e o agente público tem liberdade. Por exemplo, um agente público que estabelece que determinada rua deve ser sentido único, ou deve ter duplo sentido, mão e contramão, enfim,
ninguém vai poder dizer que aquela decisão do agente público é ilegal, porque ele tem o poder discricionário para definir como vai acontecer o tráfego de veículos naquele local. É claro que existe uma hipótese em que essa atividade, embora discricionária, pode incidir em ilegalidade. Qual é a hipótese? É a do chamado abuso de direito. Digamos que alguém é da prefeitura, ou, sei lá, é do órgão governamental que trata do estabelecimento, do arruamento na cidade, e ele tem um irmão, ou é da mulher dele, ou é dele mesmo, um posto de combustíveis em determinado local. E aí ele coloca o sentido das ruas todos numa confluência para todo mundo passar, tem que passar necessariamente naquele local, porque aí vai ter mais cliente do posto de gasolina onde ele tem interesse. Isso, efetivamente, em situações especiais, pode ser configurado como ilicitude. Só diante de cada caso concreto é que a gente poderá examinar se há ou não ilicitude. Finalmente, duas consequências do que está no Código Tributário Nacional expressamente colocado, duas consequências residem na distinção entre imposto, taxa e contribuição de melhoria e na existência de limites para a contribuição de melhoria. Essa é uma questão também muito interessante. Tem muita gente por aí que ainda não sabe a diferença entre imposto e taxa, ainda não sabe a diferença entre taxa e tarifa. Qual é a diferença entre taxa e tarifa? A taxa é tributo, a tarifa não é tributo. Mas eu tive caso lá em Fortaleza, por exemplo, de um grande empresário que queria que eu desse um parecer a ele, sustentando que a prefeitura podia entregar a ele aquela atividade, que era, salvo engano, era a coleta domiciliar de lixo, e o que ela cobrava seria uma tarifa, portanto, não precisaria ter os seus valores estabelecidos em lei. Me diga uma coisa, se eu quiser contratar um caminhão de um parente meu, de um amigo meu, para transportar o meu lixo, eu posso? Não, não pode. Então, meu amigo, o que está sendo cobrado é tributo, não é tarifa. Então, qual é a maneira, digamos assim, mais direta de se chegar a essa conclusão, de fazer essa afirmação? É que a tarifa, meus amigos, o dever de pagar a tarifa é um dever contratual. Ele não decorre diretamente da lei. Eu tenho que fazer um contrato, e contrato é ato de vontade. Se a coleta domiciliar, eu até disse a esse cidadão lá em Fortaleza, olha, você consegue com o prefeito que coloque, que faça aí através de um decreto, dizendo que é liberada a coleta domiciliar, qualquer empresa pode fazer a coleta domiciliar. Ele não queria, porque ele queria a exclusividade como dono de uma empresa que estava contratada pela prefeitura para fazer a coleta de lixo. Obviamente, a consequência dessa exclusividade estava na natureza jurídica da cobrança, que era uma taxa e não uma tarifa. Muito bem, pessoal. Já estamos chegando ao nosso final, faltam 10 minutos, pelo que eu marquei aqui. Então, vamos fazer algumas referências ao procedimento administrativo. Procedimento é o procedimento que tem como objetivo essencial a apuração do crédito tributário. Esse é o procedimento administrativo tributário. E aí vem a questão do decreto 70.235, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e a questão de saber, ele é um decreto ou é uma lei? Voltamos para o que já lhes disse há pouco. Decreto 70.235, do ponto de vista jurídico formal, é um decreto.
foi baixado durante o governo da ditadura militar, onde o presidente da República tinha plenos poderes. Então, ele baixou um decreto e estava resolvido o problema. Entretanto, como a matéria de que trata este decreto, 70.235, é hoje privativa de lei, então esse decreto virou, digamos assim, numa linguagem muito vulgar, mas muito expressiva, esse decreto virou uma lei. Quer dizer, ele continua valendo? Continua, porque pela teoria da recepção, quando surge uma Constituição nova, ela recepciona todas as regras que estejam no país, que não sejam materialmente conflitantes com a Constituição. Para que a Constituição recepcione, não interessa saber como é que foi feito. Foi o caso do decreto, foi o caso do Código Tributário Nacional, principalmente em referência ao decreto 70.235, ele foi recepcionado como lei. Tanto que já houve tentativa de alterá-lo através de decreto e foi rejeitada pelo Poder Judiciário. Porque a validade, como eu disse, deve ser verificada nos termos da chamada teoria da recepção. A teoria da recepção é um tema que tem sido pouco estudado, e eu sugiro àqueles que estão me ouvindo e que querem aprofundar um pouco o conhecimento nessa área, que pesquisem um pouco e leiam um pouco sobre a teoria da recepção, porque ela é muito importante, embora seja absolutamente desnecessário saber que é assim, porque é assim, nem que não queiram, nem que ninguém queira, será sempre. Por quê? Porque quando surge uma Constituição nova, e isso aconteceu com a Constituição de 88, é absolutamente impossível fazer-se imediatamente todo o regramento que está aí, não é? Quer dizer, como é que é possível fazer um código tributário, um decreto de procedimento administrativo, enfim, como é que é possível editar imediatamente todo o regramento que está posto? Não, isso não acontece. Porque isso não é possível, surge então a teoria da recepção, a teoria segundo a qual a Constituição nova recebe para integrar o ordenamento todas as normas que não sejam materialmente incompatíveis com ela. Então, se o que o decreto estabelece não é incompatível com a Constituição, está recebido ou está recepcionado. Então, meus amigos, o Código Tributário Nacional é uma lei ordinária, mas foi recepcionado como lei complementar. O decreto 70.235 é um decreto, mas foi recepcionado como lei. Se o código foi recepcionado como lei complementar, só pode ser alterado por lei complementar. Se o decreto foi recepcionado como lei, só pode ser alterado por lei. Não há como alterar de outra forma. Eu gosto sempre, poucos dias eu até soube, poucos dias não, hoje aqui eu já soube que ele está num estado de saúde muito complicado. É o professor José Souto Maior Borges. O professor José Souto Maior Borges tem realmente muito conhecimento jurídico e foi um dos meus examinadores na minha dissertação de mestrado. E como eu estava, naquela época, num conflito muito sério, que era saber se eu deveria fazer a minha dissertação adotando o fundamento doutrinário que era adotado pelo coordenador do mestrado, que era um tipo muito carrasco, muito rigoroso e dono da verdade, ou se eu deveria fazer no estilo do Souto Borges, que era, na época, extremamente kelseniano. E como a minha dissertação era sobre o conceito
e as funções do tributo. Ora, estudar as funções do tributo não é algo jurídico em termos kelsenianos. E eu tinha certeza que o Souto ia bater em cima desse aspecto, como bateu realmente. E aí eu botei numa fichinha e levei, para a hora que eu fui defender a minha dissertação, eu levei uma fichinha onde eu escrevi, copiei de um livro do Souto Borges, assim: quem é propenso a defender intolerantemente suas próprias teorias ou, num giro subjetivista, as suas convicções pessoais, as suas opiniões, já se demitiu sem o saber da comunidade científica, porque se opõe essa tendência conservadora ao espírito aberto que ousadamente prefere o método de tentativas e erros, pela formulação de hipóteses testáveis independentemente. Como eu não estava, eu era juiz federal, não estava, título de mestre não ia significar muita coisa para mim, eu copiei isso aqui numa fichinha de papel e levei, e na hora H, o Souto pegou a minha dissertação, que era sobre o conceito e a função do tributo. A parte sobre o conceito do tributo era rigorosamente kelseniana, analisando o artigo 3º do Código. A parte sobre a função do tributo era rigorosamente anti-kelseniana. Aí o Souto pegou a minha dissertação, passou assim as folhas e disse: a sua dissertação só está bem feita até a página tal, que era onde eu terminava a análise do conceito de tributo. Da página tal em diante, é um amontoado de baboseiras. Ele disse isso, né? Aí eu não tive dúvida, peguei a fichinha que eu tinha no bolso e disse: eu aprendi com o professor José Souto-Maior Borges que quem é propenso a defender intolerantemente suas próprias teorias, ou num giro subjetivista as suas convicções pessoais, as suas opiniões, já se demitiu sem o saber da comunidade científica. Aí parei, silêncio na sala, ficou aquele silêncio. Eu disse: eu não acredito que o meu professor José Souto-Maior Borges esteja pedindo demissão dessa comunidade onde eu quero entrar. Mas, finalmente, ele não me reprovou, porque o Cláudio Santos e o outro examinador, que era o professor Paulo Bonavides, não deixaram ele me reprovar, mas ele queria me reprovar. Mas os outros dois não deixaram, aí ficou por isso. Bom, eu acho que já falei demais. Temos que ter um tempinho aqui para o professor Nunes Maia Filho fazer o debate. Eu agradeço, sensibilizado, a paciência dos que me ouviram. Muito obrigado.